Se tu nunca colheu do pé um abacate, infelizmente tu ainda não conhece o sabor de um abacate. Esses são dois pontos assim extremamente importantes e que o pessoal não tem o hábito, não tem a prática de fazer as podas. Fala, tchê! Hoje nós vamos falar sobre o abacate, entender um pouquinho aí da história, de onde ele veio, como que chegou nessas variedades que nós temos hoje e também as peculiaridades aí da planta. Tudo sobre o abacate. Se tu não conhece o canal, tu chegou a uma sugestão aí do YouTube, não sabe do que se trata, tu está no canal Cultivando Vida, eu sou o Alex e aqui tu vai aprender tudo sobre a produção de alimento de verdade, alimento orgânico, alimento com alto valor nutricional, desde um pé de alface até uma frutífera ou grãos, tudo aquilo que nós fizemos e produzimos aqui no sítio, vida real acontecendo, tu também vai conseguir aplicar aí no teu sítio, na tua chácara, no espaço que tu tiver. Então vamos entender um pouquinho sobre o abacate. O abacate ele é aqui das Américas, principalmente a América Central e Norte da América do Sul, pegando aí México, Peru, Honduras. Varia muito na questão de clima e ambiente que ele vive. Tanto que nós temos hoje basicamente 3 variedades que deram origem às atuais. As variedades raízes lá que depois foram sendo cruzadas e hoje são enxertadas. E elas trazem características bem diferentes. O antiliano ele pega essa região mais quente, todo o Caribe, os arredores, tolera temperaturas bem quentes e solos também um pouco mais pedregoso, solo um pouco mais pobre. Já o guatemalense pega já na parte de Honduras, mais próxima região de Honduras, e tem características florestas mais adensadas, também com um certo calor, mas já uma temperatura mais amena, mas bastante umidade. E o mexicano, que é algo semelhante com esse que a gente tem aqui, o caroço tende a ser um pouquinho maior, só que o teor de óleo do abacate é muito maior. E sabe aquele abacate que quando tu pega assim parece uma manteiga? Esse é o que carrega mais do mexicano. Aquele abacate mais aguado tende a ser já mais da variedade antiliano. Então essas são as origens do abacate. As variedades, porque dependendo da região que tu tá no Brasil, tu consegue colocar uma variedade mais adaptada já para esse teu clima, para esse teu ambiente. E aí que entra também a questão da inteligência humana de ir cruzando e hibridizando, né? Fazendo esses cruzamentos com as variedades para que elas fossem ganhando capacidade de se adaptar naquele ambiente. É a intenção que deveria ser focada, ao meu ver, o melhoramento das espécies deveria ser focado para te ter mais sabor, para te ter mais rusticidade, para te ter mais adaptabilidade, para essas coisas. Não só focar no melhoramento para te ter mais rendimento comercial propriamente. E tu ir perdendo, comprometendo o sabor e comprometendo rusticidade. Hoje está são pontos que estão muito ligados, que é quanto mais bonita for a fruta, mais difícil e mais fraca é a planta. Mais difícil de produzir, mais fraca é a planta, mais vulnerável é a planta. E isso não devia ser fruto de seleção. Poxa, isso daí é mais um acidente do que uma seleção. Uma seleção ela deveria ser focada nessas características. Vamos selecionar uma fruta que tem mais sabor, que resiste mais à condição, a situações adversas do clima. Esse tipo de coisa que eu vejo que deveria ser preservado e selecionado. Então, na questão de variedades, hoje no Brasil, principalmente região sul, quanto mais forte for a presença da variedade mexicana na muda que tu vai estar plantando ou no caroço, melhor. Porque daí a região sul aqui, eu me enquadro aqui na região sul por conta de que nós estamos em Piedade. Aqui nós tivemos um inverno com 7 geadas esse ano. Queimou abacateiros, inclusive grandes, que tinha já alguns pés mais antigos aqui no sítio, e na baixada aqui queimou o pé. Isso provavelmente já é uma muda que foi plantada e que não tem essa característica que nós estamos falando aqui. E também, por ele ser um fruto com um caroço mais grande e menos polpa, pode ser que seja mais difícil já de tu encontrar, mesmo com a resistência. Então tu vai ter um percentual aí menor dele.
Mas procure por mudas que tenham mais percentual do mexicano, que tu vai ter mais resistência e principalmente não só a questão de doença, mas principalmente clima, situações frias. Que o problema maior do abacateiro para a região sul é justamente o frio, né? A geada. Se tu tiver mais já para o centro, norte do Brasil, aí variedades, tanto o antiliano quanto o guatemalense, vão se adaptar super bem. Lembrando que eu estou falando desses nomes, isso daí é variedades antigas que vieram. Hoje os nomes comerciais são outros, então tu tem que pesquisar, pegar o nome comercial. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição, aproximando aquilo que origina de cada variedade. E dando a sugestão para vocês, encaixar essas variedades no local de vocês, já separado por região. Mas busque saber, hoje vai ter um nome comercial X, busque saber a composição dessa variedade. Ela tem 2 híbridos geralmente junto, ou é esse mexicano, ou antiliano, ou guatemalense, ela vai carregar essa raiz junto. Isso é importante tu saber. Polinização, como que funciona a polinização do abacateiro. Essa aqui, para quem não conhece, ela está um pouquinho murcha o nosso galho aqui, mas essa aqui é a flor do abacateiro. Essas aqui estão fechadas ainda, essas aqui já abriram. Aqui entra uma outra questão ainda, que a variedade vai influenciar nessa questão da polinização. Essa florzinha do abacateiro, que é aqui que vai se transformar no abacate depois, nota que nesse galho aqui tem que ter aproximadamente umas 1000 flores. Já pensou 1000 abacate nesse galho aqui? Então, esse aqui já é um sinal que a maior parte aqui não vai ser viável. E o interessante, é uma curiosidade até do abacateiro, a flor do abacateiro ela abre 3 horas no dia. E ela é uma flor hermafrodita, ou seja, ela tem o sexo masculino e o sexo feminino na mesma flor. Então ela abre primeiro a parte feminina, fica 3 horas aberta. Se nesse período algum polinizador visitou ela, ela é fecundada e vai gerar um abacate. Se não, ela fecha e no outro dia, ou até 36 horas depois, ela vai abrir novamente com o órgão masculino, com a antera, para liberação do pólen. Então, sabendo disso, veja qual é a importância, primeiro, mais do que uma planta, porque por mais que ela tenha os 2 sexos, então tu vai ter provavelmente uma flor abrindo hoje feminina, aqui já tem uma outra flor com o masculino aberto, mas quando tu tem mais plantas de outras variedades, aumenta. Então tu tem um poder maior de atração dos polinizadores. E isso é importante tu ter variedades aí no teu pomar. E um fator extremamente importante, ressaltado o quão importante é, tu ter as caixas de abelhas no pomar. Seja a apis ou seja as meliponas, o jataí, as abelhas nativas aqui do Brasil. Não importa, tu tem que ter esses polinizadores aí, porque isso vai aumentar absurdamente a tua produção, vai melhorar a produção aí do teu pomar. Sobre a poda do abacateiro. A poda do abacateiro, nós vamos dividir ela em basicamente 3 etapas, que é a poda de formação, a poda de floração e a poda de limpeza. A poda de formação, então, ela vai acontecer do 1º ao 2º ano, que é quando a planta está se formando literalmente. Para conduzir, forçar os galhos lateral para te iniciar a formação. É importante que a gente conduza ela num formato de taça. E uma característica do abacateiro, ele é uma árvore de médio a grande porte. E ele tem muita estrutura, então ele é uma árvore que ele cresce rápido e ele se instala, ele forma uma copa muito ampla para se estabelecer naquele lugar. A função dele, o objetivo do abacateiro é essa, é garantir o espaço e luz o suficiente para ele. Por isso que ele se instala e vira aquela... Como nós temos um pomar e nós queremos colher mais coisas juntos, se nós deixar ele se instalar, ele vai ocupar a grande parte do nosso pomar. Então nós vamos conduzir ele de uma forma que ele não vai ser uma árvore tão grande, ele vai já sair num formato, esse formato mais aberto e também mais baixo. Então tu vai conduzir ele já com essa intenção, para ficar mais fácil tu fazer as podas depois de manutenção. É para facilitar o trabalho e tudo mais. A poda de floração ou limpeza, como queira, é aquela poda que tu vai fazer antes da floração. Na descrição aqui vai ter uma lista das variedades
indicada para cada região e a época que elas florescem. Aí a partir da época já vai ter a sugestão de poda. Somente a florada do abacate está acontecendo agora, mas é basicamente setembro e outubro que ocorre a florada. E aí depende também da variedade e da região. Quanto menor o frio, mais cedo ele vai florescer. Essa poda de floração ela acontece 60 dias antes da floração, ou seja, lá em maio, junho, nós vamos estar podando, julho, vamos estar podando o abacateiro, fazendo essa limpeza no centro ali da árvore para que os raios de sol entram, e também a poda além da copa, além dele receber os raios de sol, vai ter menos ramos. Tem a intenção de diminuir um pouco os ramos ali, que vão liberar a flor. Já está ali definido qual os ramos que tem o abacate. Tu vai tirar o excesso de galho para que a planta não fique gastando energia sustentando o galho. Agora nós queremos que a energia vá para o fruto. Então essa poda vai ser uma poda mais de limpeza. E no ano seguinte repete o ciclo. Se tu tirar demais galhos ali, o broto geralmente vai sair nas ponteiras, né? Então na poda de floração, essa poda que tu vai indicar a produção da planta, que tu vai fazer lá em junho, julho, antes da florada, tu vai deixar uma quantia mais ou menos balanceada de galho novo. Se tu tirar demais, vai dar problema de falta de gemas viáveis para colocar a flor. E se tu deixar demais, ou seja, não fazer a poda ou deixar demais, há uma probabilidade de tu ter uma sobrecarga. Então tu vai ter fruto menor e esgotamento do pé, também não é interessante. Esses são dois pontos assim extremamente importantes e que o pessoal não tem o hábito, não tem a prática de fazer as podas. Na parte de solo e implantação, o abacate tem duas formas de tu plantar ele, pode ser por muda ou pode ser o caroço. Assim, plantar por caroço, tu tem aquela questão de que tu não consegue determinar o que vai sair dali. É uma caixa de surpresa. Pelo fato da polinização cruzada, então se tu tiver outras variedades, ou se a abelha que polinizou essa fruta aqui, ela veio de uma variedade, se sabe lá o que, essa semente contém essa mistura genética. Então, a semente, todo plantio de semente, ele tem essa questão de que tu não sabe exatamente que tipo de fruta vai sair dali. Eu gosto muito disso, porque isso me dá uma diversidade enorme. Né? Se eu aqui em Piedade, eu quiser plantar uma variedade mais adaptada para o frio, eu vou ter que pegar uma enxertada. Ou então pegar pelo menos um galho de uma planta de enxerto, que eu sei que tem um peso forte de mexicano, e enxertar numa planta que eu tenho aqui. Né? Por uma planta de enxerto, tem aí uma variável muito grande. Quanto mais mexicano tiver, mais resistente. Então tu tem possibilidade de estar colocando num solo um pouco mais pobre. Se for já uma variedade mais guatemalense ou antiliana, vai já ser uma variedade que exige mais. Ambas, as três, têm a questão da podridão nas raízes. Então evite local muito úmido para o abacate. Basicamente esses são os cuidados que tu tem que ter. Na questão de coveamento, pode fazer o coveamento o mesmo espaço que todas as outras aí, 40 por 40, 15 litros de composto. Muita matéria orgânica depois. Material de poda, todas as mucuna, feijão de porco, todos os feijão vão muito bem no pomar, num geral. E nessa questão de adubação, nós vamos ir fazendo aqui no pomar, pois já vai vir também bastante material de poda dos arredores, junto no espaço com a mucuna. Primeiro que a mucuna ela vai subir por cima e ela cria um ambiente de umidade e sombreamento que é ideal para a decomposição desse material. Seguir colocando galho, folha próximo da linha das árvores, para a mucuna depois já subir em cima, é sensacional. O trabalho que tu vai ter é aquela limpeza depois com a foice mesmo, tu passa só limpando a linha de árvore, para a mucuna não sufocar ali o pomar, a linha de árvore, para a mucuna não sufocar as frutas, e tá resolvido. E se tu não quer nem fazer essa parte de manter a linha de árvore livre da mucuna, então planta o feijão de porco, ou a mucuna anã, que ela não vai fazer baraço, ela vai se manter num porte mais enxuto, mais concentrado ali, ela não faz baraço, não vai invadir as tuas frutas. Outro ponto que tu deve plantar abacate aí,
E não só abacate, todas as frutas. E aí esse é um dos principais motivos também que a gente incentiva você a fazer um pomar. Se tu nunca colheu do pé um abacate, infelizmente tu ainda não conhece o sabor de um abacate. Essas frutas que a gente tem hoje no supermercado, infelizmente elas são frutas que elas são projetadas e elas têm que atender uma logística. Elas têm que ser colhidas verde, elas são amadurecidas à força, elas são produzidas de forma totalmente longe do que é a realidade de uma fruta na natureza. Um pomar doméstico ele te possibilita tudo isso. Tu conhecer o sabor verdadeiro de uma fruta. E só o momento que tu conseguir colher ou que tu for visitar alguém ou vir nos visitar aqui, é que tu vai conhecer de fato o sabor de uma fruta de verdade. Este foi o nosso vídeo sobre o abacate, então. Espero que vocês tenham aprendido algo novo aí, ou reforçado aquilo que já sabiam, porque tem muito disso, né? Muitas coisas a gente já sabe, mas a falta de praticar aquilo deixa aquilo ocioso na nossa mente e sem função. A gente acaba, eu já sabia disso, mas se não faz, é o mesmo ou pior ainda do que não saber, né? Então, bom plantar abacate, uma fruta rica, tanto para a produção de biomassa quanto para a nossa alimentação, é excelente. Vamos plantar abacate aí. Já deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esses vídeos aqui. Compartilha para aquelas pessoas que estão peleando para produzir um alimento orgânico, um alimento saudável. Compartilha que esses vídeos eu tenho certeza que vai fazer a diferença para eles. Valeu, fraterno abraço, nos encontramos no próximo vídeo.